Sejam todos bem-vindos, que alegria poder ter você aqui comigo na leitura da Bíblia, nesse desafio de lermos a Bíblia toda em um ano. E é uma alegria muito grande ter você aqui conosco. A leitura de hoje é 1 Reis, capítulo 17 a 19. Esses capítulos apresentam a poderosa atuação do profeta Elias, num tempo de grande apostasia e idolatria em Israel. É uma das partes mais emocionantes e espiritualmente profundas do Antigo Testamento. Eu já estou com minha Bíblia aberta e tenho certeza que você também já está com a sua. Agora vamos pedir a orientação de Deus para essa leitura. Vamos fazer uma oração? Senhor, fala conosco nesta hora, pois queremos te ouvir através da tua palavra. Nos dê disciplina para te buscar todos os dias, pois precisamos de ti. Em nome de Jesus, amém. 1 Reis, capítulo 17. Elias prediz grande seca e é sustentado por corvos. Então Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, a quem eu sirvo, não haverá orvalho nem chuva nos próximos anos, a não ser quando eu disser. Então a palavra do Senhor veio a Elias, dizendo: Saia daqui, vá para o leste e esconda-se junto ao ribeiro de Querite, nas imediações do Jordão. Você beberá a água do ribeiro, e eu ordenei aos corvos que sustentem você naquele lugar. Elias foi e fez segundo a palavra do Senhor. Retirou-se e ficou morando junto ao ribeiro de Querite, nas imediações do Jordão. Os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, bem como pão e carne ao anoitecer, e ele bebia a água do ribeiro. Mas, passado alguns dias, o ribeiro secou, porque não chovia sobre a terra. Elias e a viúva de Serepta. Então a palavra do Senhor veio a Elias, dizendo: Levante-se e vá a Serepta, que pertence a Sidom, e fique por lá. Ali ordenei a uma viúva que dê comida para você. Então ele se levantou e foi a Serepta. Chegando ao portão da cidade, encontrou uma viúva que estava apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: Por favor, traga-me um pouco de água numa vasilha para que eu possa beber. Quando ela já estava indo buscar a água, Elias a chamou e lhe disse: Traga-me também um bocado de pão, por favor. Porém ela respondeu: Tão certo como vive o Senhor, seu Deus, não tenho nenhum pão assado. Tenho apenas um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite no jarro. E como você pode ver, apanhei 2 pedaços de lenha e vou preparar esse resto de comida para mim e para o meu filho. Vamos comer e depois morreremos de fome. Elias disse a ela: Não tenha medo, vá e faça o que você disse, mas primeiro faça um pãozinho com o que você tem e traga-o para mim. Depois, prepare o resto para você e para o seu filho. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da panela não acabará e o azeite do jarro não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. A viúva foi e fez segundo a palavra de Elias. Assim comeram ele, ela e a sua casa durante muitos dias. A farinha da panela não acabou e o azeite do jarro não faltou, segundo a palavra do Senhor anunciada por meio de Elias. Depois disso, o filho da mulher, dona da casa, adoeceu, e a doença dele se agravou tanto que ele morreu. Então a mulher disse a Elias: O que foi que eu fiz a você, homem de Deus? Você veio aqui para trazer à memória a minha iniquidade e matar o meu filho? Elias respondeu: Dê-me o seu filho. Ele o tomou dos braços dela e o levou para cima, ao quarto onde ele mesmo se hospedava, e o deitou em sua cama. Então clamou ao Senhor e disse: Ó Senhor meu Deus, por que afligiste também esta viúva com quem me hospedo, matando o filho dela? E estendendo-se 3 vezes sobre o menino, clamou ao Senhor e disse: Ó Senhor meu Deus, peço-te que restituas a vida a este menino. O Senhor atendeu a voz de Elias, a vida foi restituída ao menino, e ele reviveu. Elias tomou o menino e o levou do quarto até a casa, entregou-o à mãe dele e disse: Veja, o seu filho está vivo. Então a mulher disse a Elias: Agora eu sei que você é um homem de Deus e que a palavra do Senhor na sua boca é verdade. Elias se apresenta diante de Acabe. Muito tempo depois, no 3º ano da seca,
A palavra do Senhor veio a Elias dizendo: vá apresentar-se a Acabe, porque farei cair chuva sobre a terra. Então Elias foi se apresentar a Acabe. E a fome era extrema em Samaria. Acabe chamou Obadias, o responsável pelo palácio. Este Obadias era um homem que temia muito o Senhor. Assim, quando Jezabel exterminava os profetas do Senhor, Obadias tomou 100 profetas e em grupos de 50 os escondeu em cavernas e os sustentou com pão e água. E Acabe disse a Obadias: vá pela terra a todas as fontes de água e a todos os vales, pode ser que achemos capim, para que salvemos a vida dos cavalos e das mulas e não percamos todos os animais. Repartiram entre si a terra que iam percorrer. Acabe foi sozinho por um caminho e Obadias foi sozinho por outro. Quando Obadias já estava a caminho, eis que Elias se encontrou com ele. Obadias, reconhecendo-o, prostrou-se com o rosto em terra e disse: é você mesmo? É o meu senhor Elias? Ele respondeu: sim, sou eu. Vá e diga a seu senhor: eis que Elias está aqui. Mas Obadias disse: em que pequei para que você queira entregar este seu servo nas mãos de Acabe e ele me mate? Tão certo como vive o Senhor, seu Deus, não houve nação nem reino aonde meu senhor, o rei, não mandasse homens à sua procura. E quando diziam: ele não está aqui, fazia aquele reino ou aquela nação jurar que não o haviam encontrado. E agora você quer que eu vá dizer ao meu senhor, o rei, que Elias está aqui? Pode ser que, tão logo, eu me afaste de você. O Espírito do Senhor Deus o leve não sei para onde. E se eu der a notícia a Acabe e ele não o encontrar, ele matará a mim, este seu servo, que temo o Senhor desde a minha mocidade. Por acaso não contaram ao meu senhor o que fiz, quando Jezabel matava os profetas do Senhor, como escondi 100 dos profetas do Senhor em cavernas, de 50 em 50, e os sustentei com pão e água? E agora você quer que eu vá e diga ao meu senhor que Elias está aqui? Ele vai me matar. Elias respondeu: tão certo como vive o Senhor dos Exércitos, a quem eu sirvo, hoje mesmo me apresentarei a ele. Então Obadias foi se encontrar com Acabe e lhe deu a notícia. E Acabe foi se encontrar com Elias. Quando Acabe viu Elias, disse: então é você, o perturbador de Israel? Elias respondeu: eu não tenho perturbado Israel. Quem tem perturbado Israel é você e a casa de seu pai, porque vocês abandonaram os mandamentos do Senhor e seguiram os Baalins. Agora ordene que todo Israel venha se encontrar comigo no Monte Carmelo. Convoque também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas da deusa Azerá, que comem da mesa de Jezabel. Elias e os profetas de Baal no Monte Carmelo. Então Acabe enviou mensageiros a todos os filhos de Israel e ajuntou os profetas no Monte Carmelo. Depois Elias se aproximou de todo o povo e disse: até quando vocês ficarão pulando de um lado para outro? Se o Senhor é Deus, siga-no. Se é Baal, siga-no. Porém, o povo não disse uma só palavra. Então Elias disse ao povo: eu sou o único que restou dos profetas do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Tragam agora 2 novilhos. Eles que escolham para si um dos novilhos, e cortando-os em pedaços, o ponham sobre a lenha, porém não ponham fogo. Eu prepararei o outro novilho e o porei sobre a lenha, mas não porei fogo. Então eles invocarão o nome do seu Deus e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder com fogo, esse é que é Deus. E todo o povo respondeu: é uma boa proposta. Elias disse aos profetas de Baal: escolha um dos novilhos e prepara-no primeiro, porque vocês são muitos. Depois, invoquem o nome do Deus de vocês, mas não ponham fogo na lenha. Pegaram o novilho que lhes foi trazido, prepararam-no e invocaram o nome de Baal, desde a manhã até o meio-dia, dizendo: ó Baal, responde-nos! Porém, não se ouviu nenhuma voz, e não houve quem respondesse, e ficaram pulando ao redor do altar que tinham feito. Ao meio-dia, Elias começou a zombar deles, dizendo: gritem mais alto, porque ele é Deus. Pode ser que esteja meditando, atendendo a necessidade ou viajando, talvez esteja dormindo e necessite que o acordem.
e eles clamavam em altas vozes e se cortavam com facas e com lanças, segundo o seu costume, até ficarem cobertos de sangue. Passado o meio-dia, eles profetizaram até a hora do sacrifício da tarde, porém não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Então Elias disse a todo o povo: aproximem-se de mim. E todo o povo se aproximou dele. Elias restaurou o altar do Senhor, que estava em ruínas. Pegou 12 pedras, segundo o número das tribos dos filhos de Jacó, a quem tinha vindo a palavra do Senhor, dizendo: o seu nome será Israel. Com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Ao redor dele fez uma vala capaz de conter 2 medidas de sementes. E então armou a lenha, cortou o novilho em pedaços e o pôs sobre a lenha. Então disse: encham 4 cântaros com água e derramem sobre o holocausto e sobre a lenha. Disse ainda: façam isso outra vez. E eles o fizeram. Disse mais: façam isso pela 3ª vez. E eles o fizeram pela 3ª vez. A água escorria do altar e enchia também a vala aberta. Quando chegou a hora do sacrifício da tarde, o profeta Elias se aproximou do altar e disse: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, que hoje se fique sabendo que tu és Deus em Israel, e que eu sou o teu servo, e que segundo a tua palavra fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus, e que fizeste o coração deles voltar para ti. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto, a lenha, as pedras e a terra, e ainda lambeu a água que estava na vala. Quando o povo viu isso, todos se prostraram com o rosto em terra e disseram: o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Então Elias disse: prendam os profetas de Baal, que nenhum deles escape. Eles os prenderam, e Elias os fez descer até o ribeiro de Quizon, e ali os matou. Elias ora para que chova. Então Elias disse a Acabe: suba, vá comer e beber, porque já se ouve o barulho de abundante chuva. Acabe subiu para comer e beber, mas Elias subiu até o alto do Carmelo. Ali, encurvado para a terra, pôs o rosto entre os joelhos e disse ao seu servo: vá e olhe para o lado do mar. Ele foi, olhou e disse: não vi nada. Então Elias disse: volte. E assim por 7 vezes. Na 7ª vez, o servo disse: eis que se levanta do mar uma nuvem pequena como a palma da mão de um homem. Então Elias disse: suba e diga a Acabe: apronte o seu carro e desça, para que a chuva não o detenha. Em pouco tempo o céu escureceu, com nuvens e vento, e caiu grande chuva. Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. A mão do Senhor veio sobre Elias, que cingiu os lombos e correu na frente de Acabe até a entrada de Jezreel. Elias no Monte Horebe. Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias havia feito e como havia matado todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe: que os deuses me castiguem se amanhã, a estas horas, eu não tiver feito com a sua vida o mesmo que você fez com a vida de cada um deles. Elias ficou com medo, levantou-se e, para salvar a vida, se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali ele deixou o seu servo. Ele mesmo, porém, foi para o deserto, caminhando um dia inteiro. Por fim, sentou-se debaixo de um zimbro, sentiu vontade de morrer e orou: basta, Senhor, tira a minha vida, porque eu não sou melhor do que os meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. E eis que um anjo tocou nele e lhe disse: levante-se e coma. Elias olhou e viu perto da sua cabeça um pão assado sobre pedras em brasa e um jarro de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e lhe disse: levante-se e coma, porque a viagem será longa. Então Elias se levantou, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna onde passou a noite, e eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: o que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos,
porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Só fiquei eu, e eles estão querendo tirar minha vida. Então foi-lhe dito: saia daí e fique diante do Senhor no monte. Eis que o Senhor estava passando, e um grande e forte vento fendia os montes e quebrava as rochas diante do Senhor, mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento, houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, veio um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, veio o som de um suave sussurro. Quando Elias ouviu isso, cobriu o rosto com um manto e, saindo, pôs-se à entrada da caverna. Eis que veio uma voz e lhe disse: o que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Só fiquei eu, e eles estão querendo tirar minha vida. Então o Senhor disse a Elias: vá, volte ao seu caminho para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Azael como rei da Síria. Unja também Jeú, filho de Ninsi, como rei de Israel, e Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, como profeta em seu lugar. Quem escapar à espada de Azael, Jeú matará. Quem escapar à espada de Jeú, Eliseu matará. Também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou. O chamado de Eliseu. Elias saiu dali e encontrou Eliseu, filho de Safate, que estava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele. Ele estava com a 12ª junta. Elias passou por ele e lançou o seu manto sobre ele. Então Eliseu deixou os bois, correu atrás de Elias e disse: deixe-me beijar o meu pai e a minha mãe, e então eu o seguirei. Elias respondeu: vá e volte, pois você já sabe o que fiz com você. Eliseu voltou para trás, pegou a junta de bois e os sacrificou, e com os equipamentos dos bois cozinhou a carne e a deu ao povo, e eles comeram. Então se levantou, seguiu Elias e o servia. Que história extraordinária! A vida de Elias nos ensina que mesmo os mais fortes se cansam, mas Deus restaura com ternura e propósito. Ele fala de forma suave aos corações cansados. E essa foi a leitura de hoje. Que Deus te abençoe grandemente. Não desista de ler a Bíblia, porque realmente é o melhor livro do mundo para se ler. E você ainda a lê junto ao autor. Fiquem todos com Deus e eu aguardo vocês aqui amanhã para mais um dia de leitura.